Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Tomara, queira Deus que sim. Olha só, cá estamos nós mais uma vez, programa Opinião ao vivo, no ar, com você e para você, 5 de janeiro de 2026. Você tem ideia, é o primeiro programa ao vivo, não é, que a gente faz nesse ano, porque sexta-feira, nosso programa foi gravado, porque já era 2026, não é? E hoje cá estamos nós, rapaz, nós de ver que abrindo aí, ao vivo pelo menos, o nosso 2026 de programa Opinião, nós estamos no 6º ano, que coisa boa. Para nós é uma satisfação enorme, imensurável, nos enche de orgulho saber que nós temos aí do outro lado pessoas como você, que não abre mão de ter essa companhia informativa de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, programa Opinião. Daqui a pouquinho a gente completa 6 anos, graças a você, que segundo certas pessoas aqui, é a razão maior do nosso programa, e eu assino embaixo, não é? O Lorenberg sempre fala isso, e é uma grande verdade, ele só fala porque é uma grande verdade, porque a gente trabalha, não é, sempre para que você esteja bem informado no final do seu dia, ok? Opinião hoje, aliás, para começar com os pés direito, guarde bem essa frase. Estamos aqui recebendo nossa caríssima primeira-dama do município de Cuiabá e vereadora mais votada, né? Pouca coisa não, rapaz. A nossa Samantha Is, que também é conhecida como mãe da dupla sertaneja Sebastian e Ana, não é? Que são os pimpolhos, razões da vida deles, dela e do glorioso Abílio, nosso prefeito. Então, a Samantha, vereadora e primeira-dama, vai conversar conosco nessa próxima hora aqui, nesse primeiro programa ao vivo, Opinião de 2026. Professor Lorenberg, boa noite, caríssimo. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tudo bem, nesse começo de ano, tudo certo? Estou firme. Você está usando, não ia perguntar cueca, que cor que é a cueca, mas não vou falar isso. Mas, enfim, eu espero que você, Lorenberg, meu grande amigo, um cara que eu conheço já há muitos anos, o professor Lorenberg e eu tivemos já nós gravamos e apresentamos programas juntos, não sei se você se lembra, no Conexão Poder. Conexão e Poder. O meu amigo de faculdade, André Michels, não é? A gente apresentava e o Lorenberg sempre participava dando seus pitacos também, porque ele é um grande conhecedor, conhece os bastidores da política, por exemplo, né? E por isso a gente sempre estava se cruzando. E aí, nos últimos 6 anos, eis que Dorileu falou assim: Paulo, vou passar um pouquinho de raiva no Lorenberg, vou colocar, você está para trabalhar com ele. E aí nós estamos aqui 6 anos e é uma grande satisfação, um grande amigo que eu tenho, e grande parceiro aqui do programa Opinião, né? Que venha 2026. Cá estamos nós, então, apostos, que seja um ano saudável, produtivo e, principalmente, sobretudo, abençoado por Deus nas nossas vidas, aqui, na sua, que está aí, não é, que o zeloso guardador esteja sempre ao seu redor, por onde você for, não é, entregue. Eu sou muito temente a Deus e invoco o direito de poder dizer isso a você, não é? E em respeito, inclusive, eu respeito quem não crê, mas eu creio, então eu diria e digo que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Não estou inventando, não é coisa da minha cabeça, está lá no Salmo 37, versículo 3, tá bom? Que as coisas deem certo para você em 2026. Samantha Iris, primeira-dama, vereadora, muito bom tê-la aqui, obrigado. Nós fizemos esse compromisso aqui, olha, lá no ano passado ainda, e ela estava na correria ali, falei, será que a Samantha vai lembrar? Aí hoje à tarde eu falei, Samantha, só para lembrar, não, tá tudo certo, tudo tranquilo aqui, não tem... Então, muito bom tê-la aqui, obrigado e em tempo, feliz novo ano para você, para a família, não é? Para os Sebastiana, para os pimpolhos lá, para o Abílio e para toda a família de vocês aí e para a família da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que vocês tendo êxito, tendo um ano feliz, todos nós teremos, porque
a população depende muito das ações das políticas públicas da Prefeitura. Obrigado. E eu vou perguntar, a propósito, teve gente, eu vi gente antes de acontecimento criticando, não é? Ah, mas como é que pode? Sabe? Um evento na virada, na Lagoa, ali no Parque das Águas, que foi num show gospel, um dia inteiro gospel, programação inteira gospel, não é? Cristã. E eu vi gente reclamando, ah, mas não vai dar ninguém, ah, mas vai ser assim, ah, não vai ser o quê, ah, mas os fogos... Queimaram a língua, deram com os burros na água, foi uma maravilha. Eu, infelizmente, eu estava em Chapada, por conta do aniversário da minha mãe, mas eu vi depois a repercussão, os vídeos, eu fiquei feliz pelo acontecimento. E eu queria saber, do ponto de vista da organização de vocês lá, da expectativa, inclusive, não só do Abílio, mas sua também, que acompanhou isso de perto, como é que foi? Valeu a pena, cumpriu o resultado, atingiu a expectativa. Boa noite, muito bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Leuenberg. Mais uma vez, desejo um feliz ano novo, feliz 2026 a todos nós. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre as expectativas para esse ano de 2026. Então, eu fico muito agradecida por isso. Réveillon no Parque das Águas realmente superou as expectativas. Eu achei que foi um momento muito bom. No começo, antes da festa, né, havia-se algumas críticas a respeito do fato de ser uma programação mais cristã, gospel, para a família, com bandas ali católicas, evangélicas, cantores de fora, a nível nacional e de nível local também. E aí, toda vez que alguém falava alguma coisa diretamente a mim, eu respondia, né? Eu sou crente, no entanto, quando tem outros shows, eu não fico reclamando. Então, a gente também se sentiu no direito de fazer uma programação. E nós ficamos muito felizes porque as famílias realmente aproveitaram. Teve uma adesão muito grande, foram muitas pessoas presentes no show, do começo ao fim. Diversos shows durante um horário que teve, que começou às 6 da tarde, terminou quase 2 horas da manhã. Pessoas que estiveram ali passando, pratos de alimentação, muitos empregos gerados, muitas pessoas ali vendendo produtos, enfim, foi uma programação que gerou empregos, foi uma programação saudável. A gente via no Réveillon ali muitas famílias com bebês pequenos, idosos, famílias inteiras participando, aproveitando aquela noite no parque. Eu achei que foi um momento muito bom, superou as expectativas e eu também achei muito emocionante. A gente teve intérprete de Libras durante os shows, foi uma coisa muito legal para a inclusão. Nós encontramos lá pessoas surdas no show, participando do show. A gente teve ali uma área exclusiva para idosos, pessoas com alguma dificuldade de mobilidade ou com alguma deficiência também. Uma área exclusiva perto do palco ali também reservada a essas pessoas, onde nós vimos mães com crianças com deficiência, idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade ali sentados assistindo o show. Eu achei isso muito legal, porque foi um momento também que oportunizou diversas pessoas de várias regiões da cidade a ter o acesso a uma programação diferente, a uma programação que essas pessoas pudessem ir. Sim. Não, uma programação aberta. Então, não foi num lugar fechado, foi um lugar aberto, público. Muitas pessoas puderam aproveitar, de várias igrejas, de várias religiões, pessoas que não vão em nenhuma igreja ou nenhuma religião, mas quiseram participar de alguma forma. Movimentou o comércio local ali, teve uma queima de fogos bonita, com o mínimo de barulho ruído, né? possível. Então, foi um momento muito legal. Eu gostei muito, a gente participou junto com os nossos filhos também. E poder ver as famílias cuiabanas participando desse momento de forma saudável, eu achei muito legal. Foi um momento muito emocionante, foi um evento muito bom. Foi lindo, eu vi as imagens depois, vi vários vídeos de várias pessoas, né, comentando e postando, e família ali sentada, fazendo piquenique ali, rapaz, olha só, parecia que ela estava, não é? E aí eu gostei quando o Abílio falou que todas as festas públicas, os eventos públicos da prefeitura, os fogos não terão barulho, serão do mesmo jeito que aconteceu lá na virada, lá, que a gente, inclusive, eu vou chamar o Leuenberg para participar aqui agora da conversa, mas eu só vou fazer um registro aqui, que o Abílio teve aqui há uns 2 meses, ele não falou nada para mim, bicho, eu fiquei assim na hora, falei, mas será que o Abílio vai entrar por um ouvido e sair por outro? Que eu fiz esse pedido
a ele, em especial aqui, fiz esse pedido para ele. Falei, Abílio, por favor, eu falo para muita gente, especialmente aqueles que defendem a causa dos autistas. No final do ano, está chegando aí o final do ano, gostaria muito que a prefeitura, já existe lei inclusive, que ela fosse obedecida, que não permitisse aí, por meio da sua fiscalização, os estampidos, né, os fogos, o barulho, que isso causa problemas para os autistas, para os animais, não é, que têm tímpanos bem sensíveis, e para as pessoas, os enfermos, os idosos, os enfermos que estão se recuperando e tudo mais, não é? Aí ele não falou nada, né? E aí, para minha surpresa positiva, houve essa tomada de decisão aí que, felizmente, deu uma aliviada. Se me permite até uma colocação aqui, que eu esqueci de falar antes, existiam famílias também com animais lá, com cachorrinhos, tal, crianças autistas. A minha filha, que tem uma sensibilidade auditiva, Ana Regina, no palco ela se incomodou com o barulho do som do palco, mas porque a gente estava do lado da bateria também, e aí ela se sentiu incomodada. Já o Sebastian, que é autista, ele não se incomoda com barulho, então é muito particular essa questão. Mas no momento da queima de fogos, a gente ficou bem próximo e ela já não se incomodou com o barulho dos fogos, porque é um barulho muito mínimo. O 100% silencioso não existe, mas existe aquele tipo que foi utilizado, que é o mínimo de ruído possível. E aí, mesmo assim, existiram pessoas, mas em outros pontos da cidade teve e tal. A gente está falando de uma cultura, né? A gente não vai mudar uma cultura em um único Réveillon. E não é em detrimento, e não foi em detrimento ao resto da cultura. Então a gente fez a nossa parte, mostrando que realmente existe essa preocupação e que em breve isso pode ser uma cultura que pode ser modificada aos poucos, né? Ok. Professor Lorenberg, agora sim. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre a alegria de tê-la aqui conosco. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria mesmo tê-la aqui. Vereadora, no dia 1º agora completou-se um ano da atual legislatura. E a senhora tem tido um desempenho dentro da Câmara de Vereadores. Eu gostaria de saber da senhora, ou pedir à senhora um balanço, uma avaliação deste ano, desse primeiro ano de legislação, ou de legislatura, melhor dizendo, desculpe, de legislatura. Qual é o balanço que a senhora faz a respeito, e eu estou falando do desempenho de todo o conjunto da Câmara, não especificamente da senhora, mas do conjunto da Câmara? Do conjunto é meio difícil a gente falar, porque são 27 vereadores, então assim, a gente tem vários vereadores focados em muitos públicos, regiões, nichos diferentes, com causas diferentes, com maneiras diferentes de atuar, mas eu acho que essa universalidade, essa diversidade de pensamentos e de políticas e de formas de trabalhar é o que faz da Câmara ser a Câmara. Uma primeira avaliação, eu vejo que a questão de termos uma quantidade maior de mulheres fez uma diferença em relação à questão de projetos voltados à família, à criança, à proteção da vida, à defesa das famílias, das mulheres, em questão da saúde. Então, nós tivemos muitos projetos nesse sentido, que eu achei que foi muito interessante. E esses projetos propostos tanto por mulheres quanto por parlamentares homens e apoiados por todos, mas abraçados de uma forma muito carinhosa por praticamente todas as mulheres. Isso foi uma coisa muito interessante na Câmara esse ano, porque eu sempre digo em todos os locais que eu posso dizer que é muito bom, é muito legal poder falar que eu fui a mulher mais votada, que eu sou provavelmente a primeira mulher presidente da CCJ, que eu fui a primeira vereadora a fazer uma sessão inaugural mulher dando posse para os outros vereadores, eu fui primeira um monte de coisa. Mas estar em uma legislatura com mais 7 mulheres, sendo quase 1/3 da Câmara, eu achei que foi uma coisa assim que eu estou na política em um momento muito interessante para nós. Isso é bom. No meu caso, eu tenho um discurso que desmistifica um pouco essa fragilidade da mulher e eu sempre vou para cima em qualquer discussão, independente de questão de gênero, porque eu acho que o trabalho, a dedicação e o compromisso, ele independe de gênero, né? Mas a minha luta é sempre essa. Existem pautas a respeito de vitimismo e outras questões de mulheres que não cabem a mim, porque não é o meu estilo de mulher de direita de fazer política. Respeito as outras formas, mas eu acho que esse é um posicionamento interessante, um momento interessante para estar na política e um momento interessante também para mostrar outras formas de mulheres fazerem política.
E a Câmara, no geral, eu achei que teve um trabalho, uma atuação boa. Eu acredito que tivemos ganhos em diversas regiões da cidade, em diversas secretarias, com vereadores trabalhando muito bem em conjunto com a gestão, com o executivo, não deixando de fiscalizar, mesmo os vereadores da base, buscando a fiscalização, buscando as soluções, buscando um diálogo respeitoso e conseguindo muitos resultados. Eu, particularmente, fiz mais de 2.000 indicações, apresentei 15 projetos de lei, fiz ali cerca de 150 moções, incluindo apoio, aplauso e pesar. Fiz também, durante as reuniões da CCJ, acredito que foram quase 40 reuniões da CCJ, é a única comissão que tem reunião todas as semanas. Dentro dessas quase 40 reuniões, foram mais de 600 processos analisados, dos quais eu aprendi muitas coisas também, porque é uma comissão muito técnica, né? Então a gente é obrigado a aprender muita coisa. Então eu acho que foi um ano muito produtivo, principalmente porque, por exemplo, da CCJ e das comissões, era uma coisa que se ouvia muito pouco falar. E eu acho que o fato de eu estar hoje à frente da CCJ, e por estar também ali junto ao Executivo, gera uma curiosidade e gera um movimento maior a respeito das pessoas quererem saber o que é comissão, o que é CCJ. Então eu acho que isso foi um ponto positivo também, porque hoje muitas pessoas que nem sabiam da existência das comissões sabem que elas existem. E isso foi uma coisa interessante também, um ganho para a Câmara, porque a gente começa a mostrar de fato o trabalho do vereador, um pouco além daquilo que todos estavam acostumados. Deixa eu só agregar valor a isso que o Lorenberg perguntou, da avaliação, e eu queria pegar como gancho em específico, porque assim, quando se elegeu essa formação da Câmara com 8 mulheres, foi algo inédito, não é? E todo mundo ficou maravilhado. Nós, então, aqui, que sempre estamos com essa bandeira, com essa defesa dessas causas aí de combate à violência contra a mulher, e quando a gente vê 8 mulheres ali, logo pensamos aqui, poxa, que bacana, isso pode nos render boas iniciativas políticas, propositoras e por aí vai. Especificamente, você deu uma pincelada aí, mas especificamente, não faltou um pouco mais de união nas bandeiras propriamente, que a gente, infelizmente, está aqui noticiando. Nós tivemos o dissabor de noticiar no ano passado que o nosso estado, cuja capital é a nossa Cuiabá, está mais uma vez no ranking da violência contra a mulher, notadamente o feminicídio e tal. Aí que a gente esperava muito de vocês, assim, eu vou falar por mim, vou falar nós, não, vou falar por mim. Achei que tivesse assim, uma coisa mais assim, mais enraigada, assim, vamos para cima, sem que a vaidade individual tomasse conta, vamos fazer um negócio para cima. Por exemplo, vou dar uma sugestão aqui para você, nem sei se já existe, mas por que na Câmara não existe uma sala feminina, um núcleo, vamos dar o nome que quiser, núcleo, sala, na qual teria ali o apoio, o núcleo de apoio com psicólogas, tudo discreto, porque senão vira, não é? Elas precisam desse tipo de apoio. E ali, com um leque de ações. Dali ela tem o atendimento psicológico, ela tem, se ela não tiver profissão, que ela tem uma qualificação, se ela tem qualificação já, mas não tem para onde, encaminha para ela para um centro de desenvolvimento econômico, como o governo desenvolve MT, não sei se no município tem, enfim, alguma coisa assim que a partir dali seria um apoio, uma base de apoio inicial. Eu queria que você falasse sobre isso em 2 minutos. A Câmara tem a Sala da Mulher, tem agora também a Procuradoria da Mulher, se eu não me engano já foi instalada, eu não acompanhei muito essa parte. Mas a gente tem a vantagem de ter uma excelente rede de apoio junto ao Governo do Estado, junto à Câmara, junto à Prefeitura, de ter esse trânsito de casos que necessitam dessa atenção e ter essa facilidade de, se uma mulher chegar ou na Prefeitura ou na Câmara, a gente tem para onde encaminhar, a Secretaria da Mulher recebe esse encaminhamento, apoia, colabora com cursos, com emprego, com apoio psicológico, com aquilo que for necessário para poder preservar a mulher nessas situações de violência. Então a Câmara ela tem ali uma porta de entrada, que é a Sala da Mulher, mas realmente discreta, né? Eu acho que deve ser fortalecida ainda mais, mas a gente também tem essa facilidade de trabalhar junto
a Secretaria da Mulher do município, que também tem uma facilidade hoje muito grande com o governo do estado, encaminhando inclusive para o Desenvolve MT e outras soluções ali que são disponíveis. O que fica um pouco tímido é a atuação da vereança em relação à legislação, porque como vereadora a gente não tem muito o que fazer. Então, o que eu tenho buscado fazer na minha atuação como vereadora? Em primeiro lugar, de todos os poucos embates que tive na Câmara, em nenhum momento eu levantei, porque eu sou mulher, não sei o quê, nunca coloquei isso, porque eu acho que o embate tem que ser de igual para igual. Sem e vitimismo. eu respondo tudo na altura, sempre faço isso lá dentro. Mesmo as coisas que não aparecem no ao vivo, eu sempre respondo à altura lá dentro e tenho buscado falar, gente, vamos tratar o tema como ele merece ser tratado. Vamos colocar o que é realmente violência e o que não é, para que a gente não invalide aquelas pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Porque senão qualquer coisa, é porque eu sou mulher, não sei o quê, e aquela que realmente está precisando de apoio, está precisando de ajuda, acaba ficando de lado por conta da questão do vitimismo. Então, eu tenho trabalhado dessa forma em relação à questão do meu mandato, e em relação à questão da Câmara, a gente tem com a Paula, junto com a Radassa, um excelente diálogo da Câmara Municipal com a Secretaria da Mulher, que tem também vários braços em outras secretarias, assistência social, saúde, educação, para poder dar esse apoio. Nós tivemos várias leis importantes também para as mulheres também e para crianças. Que, aliás, vamos conversar sobre elas daqui a pouco, após o intervalo comercial, porque tem muito assunto para abordar ainda com a gloriosa vereadora e primeira-dama Samantha Iris. Vamos para um breve intervalo comercial. É uma coisa muito breve, viu? 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui o nosso bate-papo informativo na sua TV Pantanal. Um instante só. Muito bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Eu espero que você se mantenha bem. Nós estamos entrevistando hoje a vereadora e primeira-dama aqui da capital de Mato Grosso, a gloriosa Samantha Iris. Vamos antes aqui de seguirmos com a entrevista com o GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Quase toda a bancada federal de Mato Grosso deverá buscar a reeleição nas eleições deste ano pelo cargo de deputado federal. Dos 8 atuais deputados de Mato Grosso, 7 já anunciam que disputarão uma das cadeiras lá na Câmara Federal, com exceção de um único nome que disputará o Senado, sendo ele o deputado José Medeiros, do PL. A decisão da quase totalidade aí dos parlamentares reflete uma estratégia de consolidação de bases eleitorais e também manutenção de influência em Brasília, com um índice de 87,5% de tentativa de continuidade. A bancada mato-grossense sinaliza que aposta na aprovação do trabalho realizado nos últimos 4 anos para garantir mais um mandato. O deputado, deputada, partido, situação para 2026, José Medeiros, o PL, pré-candidato ao Senado, tem o Nelson Barbudo, do PL, também, que deve ser candidato mais uma vez aí, não é? Ou seja, vai ser pré-candidato à reeleição. Aí tem o Rodrigo Dazaeli, lá de Rondonópolis, que buscará a reeleição. O Rodrigo entrou, inclusive, no lugar do ex-deputado Abílio, que hoje é prefeito de Cuiabá. A Coronel Fernanda, que vai buscar aí também a reeleição pelo PL. Aí vem pela União Brasil o Coronel Assis, não é? Que é do União Brasil, busca a reeleição. A Gisele Simona, que está hoje na vaga do Fabinho Garcia, não é? Essa também deve buscar a reeleição. O Juarez Costa, lá de Sinop, que é do MDB, deve também buscar a reeleição, mesmo acontecendo com o glorioso Emanuelzinho, também conhecido como filho do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Mais detalhes sobre isso aí, ó, tem um material bem detalhado
sobre... Aqui tem um ponto que fala da Amália Barros. Eu gostaria muito de te falar, porque uma das maiores mudanças ocorreu aí, nessa formação que está aí, né, ocorreu com o falecimento precoce da deputada Amália Barros, do PL, no ano de 2020, lá em maio de 2024. Sua cadeira foi ocupada definitivamente por Nelson Barbudo, do PL, que havia ficado na suplência em 2022 e agora busca, então, retornar à Câmara com um mandato próprio. Tem mais detalhes, muitos detalhes importantes aqui de quem gosta de política e quer acompanhar sobre essa situação aí, ó, do pessoal que vai disputar. Ano de disputa, meu nego. Tem que ver quem que vai estar. E olha, preste bem atenção, viu? Bem atenção nos nomes, porque tem causas aí que a gente não, que são muito valiosas para todos nós. Nós falamos agora há pouco aqui da questão da mulher. É importante que tenhamos gente lá, não só as mulheres parlamentares, homens também, dispostos a trabalhar por isso, do ponto de vista da legislação, não é? Porque a nossa lei ela precisa ser cada vez mais firme nesse sentido aí para combater a violência contra a mulher, mais rígida, não é? Então, Lorenberg, aliás, o Nelson Barbudo estava dodói, eu espero que esteja já se convalescendo, não é? Esses dias, eu liguei para ele outro dia, ele estava bem moribundo. Espero, viu, Nelson Barbudo, que você se recupere, se convaleça o mais breve possível, que possa estar junto dos seus, na sua família e, evidentemente, também com o teu mandato lá de deputado federal lá na Câmara. Lorenberg, não tem surpresa nesses nomes aqui, exceto, também não é surpresa, o único que não vai disputar, que não deve disputar aí é o Medeiros. Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer duas observações que são necessárias a meu juízo. A primeira delas veja, o PL tem 4 cadeiras na Câmara Federal. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele não manteria as 4 cadeiras. União Brasil tem 2 cadeiras. Pode manter as 2 cadeiras. O MDB tem 2 cadeiras, portanto fazem aí 8. Ou seja, amigos, trocando em miúdos, será uma disputa muito difícil, muito apertada e muito complicada. Sobretudo quando nós olharmos os números. De um lado, nós temos, por exemplo, o Juarez Costa, que obteve na eleição passada mais de 74 mil votos. Se olharmos a eleição anterior a que ele foi eleito, ele houve um crescimento de votação. Diferentemente do Nelson Barbudo, que caiu consideravelmente a sua votação e, por conta disso, ficou na suplência. Entenderam, amigos? O Fabinho, que é o titular da cadeira que a Gisela está ocupando, tem um crescimento da votação. E aí vem a minha pergunta, muito simples, para o amigo começar a refletir. O Fábio Garcia, já há algum tempo, está fora da Câmara Federal. Embora aparece lá, de vez em quando, para aprovar as emendas individuais. Ok, amigos? Será que ele vai obter a mesma votação de 2022? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. A segunda observação, muito para fechar a questão. Amigos, são 7 parlamentares, com exceção da Gisela, que é a suplente, 7 parlamentares que virão para a disputa à reeleição. É papel do eleitor fazer primeiro, antes de mais nada, antes de escolher o nome, e eu sei que o eleitor, quando vota para o parlamento, vota na última hora. Tem gente que escolhe o candidato ao parlamento lá à frente da urna eletrônica, ou no caminho da escola, quando pega um santinho aqui, um santinho acolá e vota. Por que não fazer um balanço, uma avaliação do desempenho de cada parlamentar? Essa é a principal tarefa de cada um de nós, eleitores. E segundo, se esse balanço é positivo ou é negativo. Não esqueça dos custos de cada parlamentar e não esqueça do desempenho dele. Será que o custo e benefício há um equilíbrio? Essa é uma questão que apenas
o eleitor deve responder. Ok. Leuenberg, só para, sem estender muito, eu só fiquei intrigado com uma afirmação. Não foi uma opinião, foi uma afirmação sua dizendo que, no seu modo de ver, o PL não reelege os 4. Não fará mais 4, não reelege. Tem 4 que tem hoje, né? 4 cadeiras. Não terá, dificilmente terá 4 cadeiras, não é? Você se baseia isso em uma opinião sua, um sentir seu, você tem uma experiência muito vasta, ou você já tem pesquisas que já apontam para isso aí, ou o cenário geral que te leva a crer nisso? Paulo, não é pesquisa de instituto de pesquisa, porque eu não acredito na pesquisa para o parlamento, porque não é possível fazê-la. Entendeu? Para a majoritária, sim, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, para o senador, é possível pelo número pequeno de candidatos. Para o parlamento, não. Não existe essa possibilidade nenhuma. A minha pesquisa é o balanço que eu faço. São os meus estudos que me levam a acreditar nisso. E um segundo detalhe para amarrar, Paulo, veja, o Rodrigo da ZAEL, não menosprezando, ao contrário disso, ele obteve um pouco mais de 6 mil votos e ficou na suplência. O titular obteve mais de 80 mil votos. Ele obteve um pouco mais de 6 mil. Dificilmente ele coloca 3 vezes mais o número da votação. Vamos imaginar que ele coloque isso, que eu não acredito nessa possibilidade. 3 vezes 6, 18. Mas mesmo alcançando 18, 20 mil votos, ele não conseguirá entendi. Não, entendi exatamente o que eu queria ouvir. Para dar uma... Muita gente foi educada, mas Leuenberg, então, falando que não crê na eleição de mais 4 cadeiras. Sem falar, desculpa, Paulo, é minha intervenção, o Medeiros não vai disputar, e ele tem uma votação expressiva para a Câmara. Tudo isso cai. Só que tem outros nomes surgindo também nos bastidores aí, não é? Do próprio PL, que estão trabalhando. O próprio viúvo da Amália, ele vai disputar, não vai? Qual que é o nome dele? Tiago Boava. Está previsto para ser. Que parece que ele é bem quisto e bem ativo nas redes sociais também. Sim. Então tem um pessoal aí. O nosso querido Haroldo, professor Haroldo também, está lá batendo firme, lá toda hora aparece aqui, né, professor? Um abraço para o meu amigo Haroldo Arruda, quem conhece não muda. Fizemos muito tempo lá o nosso programa de manhã lá na Record, na Vila Real lá. Haroldo também foi meu professor. O professor Leuenberg foi meu professor na Faculdade de Direito. Haroldo foi meu professor na Faculdade de Comunicação. A propósito, Samantha, está tido como certo aí nos bastidores que seu nome será lançado a estadual, não é? Procede isso? Como é que você vê isso? E o PL Mulher, que tem você na presidência, no comando aqui no Estado, como é que está preparando nomes, se pensa nisso? Porque esse é o ano de colocar essas pessoas para representar no Legislativo a causa, não é? O PL Mulher, a nível estadual, a presidente é a Gislaine, que é lá de Primavera, e eu estou no municipal, né? PL Mulher Municipal. O PL ele tem buscado lideranças femininas e encontrou diversas lideranças femininas em várias regiões do Mato Grosso para poder disputar, tanto como federal quanto como estadual também. O meu nome está na lista de pré-candidatos a deputado estadual. Então, eu acredito que deva ser esse o desenrolar aí do restante do ano. Mas eu tenho buscado mais, né? Toda vez que me perguntam, eu falo, não, vamos trabalhar por Cuiabá, na hora que chegar a hora de decidir, a gente decide. Mas eu estou realmente na lista como pré-candidata estadual, pelo PL. Aí a Samantha colocou o nome lá, vai disputar uma cadeira, serão 25 no próximo? 25, porque é 100% mais um. Cada partido. Então a Samantha aí está confirmando o seu nome para deputada estadual agora nesse pleito que vem aí, não é? Esse negócio de, tá cedo para falar sobre isso. O Mauro Mendes que fala sobre isso, né? Minha gente, é muito cedo, tem que falar com essa mania, jornalista vir perguntar, acabou a eleição, já pergunta da outra. Aí ele falou lá, ele sempre falava isso, né? Quando eu fazia cobertura para jornal e para sites, eu era repórter de política, ele sempre falava isso, né? Desde a época que era prefeito. E aí, no primeiro mandato também falava isso. E aí, eu vou falar isso. Aí agora eu escutei ele falar que
o ano que vem eu falo. Falei, então tá beleza. Quando for dia 1º de janeiro eu vou te ligar. Já é ano que vem, né? Eu vou ligar para... Ano que vem chegou. Já chegou, né? Tá lá de férias lá. E aí... Essa resposta já não posso mais dar, né? Porque ano que vem já chegou. Já chegou. Agora já não... Professor Lorenberg, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Ah, tem tempo para você fazer uma pergunta aí para a nossa convidada. Mas muito rapidamente, vereadora, se não me falha a memória, e se eu estiver errado, a senhora, por favor, me corrija sempre. A senhora é vice-líder do governo na Câmara. E nessa condição, a senhora que também não tem experiência na área a respeito disso, qual é a relação de conversa, de diálogo entre a senhora e o líder vereador Dilemário para melhor conduzir as iniciativas e os projetos do prefeito? E rola ciumeira, porque as outras lá, principalmente as mulheres, né? E dos outros parlamentares, rola ciumeira. Você acha que a nossa vice-líder aqui, esse contato com o prefeito e tal, ela é privilegiada? Rola algum tipo de ciúmeira também, agregando a pergunta que ele fez? Eu acho que essa questão de ciúmes, eu acho que isso é totalmente... Superado. Porque assim, uma vez eu fui entrevistada lá na Câmara, né, o pessoal perguntou essa questão, e o ciúmes, tá? Eu falei, gente, eu tenho 20 anos de casado. Eu e o Abílio viemos antes da política. Então eu falei, ciúme do quê? No caso, o pessoal quer pegar na mão do Abílio também, quer abraçar ele, porque assim, não tem como eu não estar com ele, porque a gente é casado há 20 anos, então não tem como, agora porque eu virei vereadora, a gente não pode mais andar de mão dada num evento da prefeitura, porque eu sou vereadora. Então é uma questão que precisa ser superada, né? Então eu nunca deixo essa questão ela atrapalhar em nenhuma das nossas relações lá dentro. E sempre espero isso também dos parceiros. E tenho isso da grande maioria. Em relação à questão do Dilemário, temos um excelente relacionamento. O Dilemário tem me ajudado muito nas questões onde eu ainda não tenho muita experiência. Então, às vezes eu tenho alguma dúvida em relação a alguma tratativa e eu sempre busco para ele, pergunto como proceder em algumas questões, em algumas discussões, em algumas votações, se é o melhor momento de falar, se não é o melhor momento de falar, a gente tem essa conversa. Quando eu tenho uma informação que ele não tem, eu passo para ele. Quando é vice-versa também, a gente troca essas informações para poder fazer o nosso papel. Então, a gente tem um relacionamento muito saudável e, assim, de muito apoio mesmo. Eu sou muito grata ao Dilemário porque ele tem desempenhado um papel de líder da gestão muito bom e também tem me apoiado muito para que eu possa também fazer esse apoio. Porque às vezes é uma situação de uma situação que eu tenho um pouco mais de clareza a respeito de uma matéria, então eu posso passar isso para ele, quando é ele me passa. Então a gente tem uma troca muito importante de informações e eu acho que a gente trabalha bem em conjunto. Eu, pelo menos nesse ano, acredito que foi assim. Fiquei muito grata também por todo o apoio de vários colegas ali, que a gente tem sempre essa opção de poder perguntar e como proceder em algumas situações. Então, eu acho que é uma convivência muito saudável e eu estou também para somar, né? Porque, assim, automaticamente eu já era vista como uma espécie de liderança, porque é meio automático, né? Os vereadores olham para uma matéria que chega, olham para mim primeiro. Porque olha assim, poxa, ela está com a Bíblia todo dia, então ela deve saber. Mas nem tudo eu sei. Então, é essencial o papel do Dilemário, que tem experiência política, para poder estar ali fazendo esses ajustes, essas conversas, para a gente poder discutir. E o meu papel também dessa proximidade com o Abílio e dessa facilidade de ter essas discussões também acaba colaborando com ele. Então, a gente trabalha em conjunto e eu acho que foi muito produtivo esse ano. Muito bem. Aí, portanto, nossa Samantha Iris falando aqui sobre essa experiência lá, nessa primeira experiência dela como vereadora. E agora acabou de ter aí o fechamento do primeiro ano, né, de trabalhos no Legislativo. A gente vai continuar esse bate-papo já, porque eu tenho que ir ali, coisinha muito breve, 1 minuto e meio, a gente retoma nossa entrevista com a Samantha Iris, primeira-dama e presidente do PL de Cuiabá e ainda vereadora do Parlamento, pelo Parlamento Cuiabano. Um instante só a gente retoma aqui o bate-papo. Bem, cá estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. 2026, gente, chegou. Olha só, quero mandar um beijo para a Luzimara,
Luzimara, lá do Florianópolis, está dizendo que ela foi lá na queima de fogos, não é? No evento gospel, lá no Parque das Águas, que adorou, levou a família, que adorou, inclusive ela disse que tem um filhinho autista, que foi junto também. Que legal, Luzimara. Aí do Jardim Florianópolis, aqui no grupo do Zap da Opinião, a Ana Laura, do Três Barras, só está assistindo, mandou aqui uma fotinha também. O João Dias, do CPA 4, está assistindo ao programa Opinião. Ele estava perguntando aqui, eu não entendi direito, viu, João? Desculpa a minha doce ignorância, mas pelo que eu entendi aqui, ele está perguntando se existe na prefeitura, eu falei aqui de linha de crédito e tudo, só que eu falei da Desenvolve MT, que é Estado, né? Ele está perguntando se ele procurar a Câmara ou a prefeitura, lá a pasta da Radassa, ele, no caso da mulher dele, está citando aqui, não é, teria condições de acessar essas linhas, tem informações sobre essa linha de crédito para a mulher. Nesse caso que a gente falou aqui, João, a gente citou mulheres vítimas de violência, que imagino que não seja o caso da sua, né? Mas eu entendi também a sua preocupação e a curiosidade, e a primeira-dama e a vereadora está aqui, que ela pode, de repente, responder. Tem uma parceria importante, tanto da Secretaria da Mulher quanto da Secretaria de Trabalho do município com o Desenvolve MT, para poder instruir a população qual é a linha de crédito melhor para cada caso, aquela que se encaixa em cada situação. E também existem linhas de crédito para mulheres, para jovens empreendedores. Então, são várias linhas que estão dentro do Desenvolve MT e que a Secretaria de Trabalho ou a Secretaria da Mulher tem essa facilidade de ajudar com que a população tenha acesso a informações, assim como outras questões também voltadas ao empreendedorismo, né? A gente tem parcerias com cursos, com o SENAC, com outras instituições que oferecem vários cursos especificamente voltados a mulheres e a jovens também, e todos eles estão dentro dessas secretarias, tanto a Secretaria da Mulher quanto a Secretaria de Trabalho. Então, é possível ter essas informações e conseguir acessar esses serviços através das secretarias do município também. Que hoje, como o município tem essa facilidade de trabalhar junto ao governo, acaba ficando mais fácil de ter essa parceria, né? Então, existem muitas secretarias que têm parceria com órgãos do governo do estado do Mato Grosso e conseguem fazer esse trabalho em conjunto, direcionando, encaminhando e apoiando para que possa ser acessado os serviços do governo. Que bacana. Tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá também, que é do menino. Quem que é o rapaz que veio aqui sempre? Veio agora, recentemente, que foi junto com o Abílio lá para Dubai. Qual que é o nome dele? O Fernando Menezes. Fernandão. Esteve aqui, falamos sobre isso também, não é? E é importante saber que lá na prefeitura tem como. É só procurar lá na prefeitura essas pastas aí. E se for o caso especialmente ligado à questão da mulher, tem a Radassa, vai lá também. É fácil, e ela é bem a Radassa é muito bem acessível, que eu sei que ela tem acostumada também a lidar, né? Quando era comandante lá do terceiro batalhão, lá tinha um trabalho comunitário muito importante lá. E você vai ter essas informações aí, viu, professora? Vereadora, a senhora falou no primeiro bloco, quando a senhora tocou no balanço, na avaliação da Câmara e também no balanço e na avaliação da senhora, das suas iniciativas, a senhora falou assim, olha, eu estou presidindo a CCJ e estou aprendendo muito. E é exatamente o ponto da minha pergunta. A CCJ, na avaliação da senhora, tem, de fato, discutido as matérias, sobretudo as matérias que vêm com o veto do prefeito. Existem várias matérias aprovadas pela Câmara, evidentemente, e o prefeito, é uma prerrogativa do prefeito, vetá-las ou não, parcialmente ou na totalidade. Há, de fato, uma discussão a respeito disso dentro da CCJ? Eu pergunto à senhora, porque a senhora não é advogada, mas dentro da CCJ, embora tenha estudado e tenha frequentado as aulas da Faculdade de Direito, mas tem na CCJ advogados. E aí eu pergunto, de fato, há uma discussão com profundidade a respeito das matérias, sobretudo que vem com o veto do prefeito? Existe, e existe inclusive casos, poucos, mas que aconteceram no começo da CCJ, quando era o começo da comissão, onde eu não tinha o entendimento
de como discutir algumas matérias, a gente acabava indo na base de uma argumentação jurídica e depois a Procuradoria do município tinha um entendimento diferente, vinha a matéria vetada e a gente superava esse entendimento e os próprios analistas lá, que são todos servidores efetivos da Câmara Municipal, às vezes acabavam falando, não, realmente aqui existe essa situação e vai acontecer, conseguir ali provar de situações onde foram impostas ação de inconstitucionalidade, onde realmente não fazia sentido ou onde realmente havia ali um entendimento diferente. Existiram ali algumas 2 ou 3 matérias que aconteceu isso, de no começo, quando a gente tinha uma discussão um pouco menos ampla a respeito das matérias, eu sempre discuti muito, né? Eu sempre indaguei muito, sempre questionei muito, que existe um pouco entendimento jurídico que eu tenho, às vezes eu olhava, mas tem certeza? Mas e se? Então, assim, algumas questões a gente acabava vendo que existia um entendimento diferente e a gente ia pesquisar e realmente existia aquele entendimento da forma que foi apresentado, um entendimento muito técnico. E matérias até que a gente olhava e falava, poxa, isso aqui era tão legal, podia aprovar, né? Que custa? Aí a gente via que legalmente, tecnicamente, o prefeito era praticamente obrigado a vetar alguma coisa por conta de questões técnicas mesmo. E aí a gente acabava tendo esse entendimento e quando havia um entendimento igual, a gente vinha pela manutenção e quando houve um entendimento diferente, a gente veio também pela rejeição, que foram 2 situações que aconteceram durante o ano todo. Então, eu sempre fui muito questionadora e aprendi muito com isso. Inclusive, às vezes, a gente tinha algum entendimento também em relação à questão dos projetos autorizativos, a questão da criação de programas e esse questionamento de ir buscar mesmo, né? Eu tenho 2 advogados dentro ali da minha equipe, mais o apoio da equipe jurídica dos servidores da casa, que é a Secretaria de Comissões. E a gente sempre questiona muito e discute em conjunto os pareceres, porque são muitas linhas de argumentação jurídica e a gente sempre busca aquela que é melhor para a população de Cuiabá. Então, foi um ano de muito aprendizado. Eu vi muitas matérias onde eu aprendi muitas coisas que era realmente a atribuição dos vereadores e o que não era, o que me fez também deixar de propor alguns projetos de lei como projeto e propor como anteprojeto, porque eu via que não tinha viabilidade jurídica de se finalizar e aprovar e sancionar um projeto da maneira que eu imaginava. Aí eu coloquei como anteprojeto para que isso viesse do executivo. Então, esse aprendizado ele veio do longo desse ano, aprendendo a fazer isso. E também uma discussão muito aprofundada de quase todos os projetos. Porque a gente, às vezes, olha a ementa do projeto, né, o título, e aí está ali, cria, autoriza, faz, não sei o quê. E aí, lá dentro do projeto, de repente, um projeto autorizativo, que, via de regra, já é inconstitucional, porque não precisa autorizar o prefeito a fazer uma coisa que ele já pode. Então, é desnecessário. Mas, algumas vezes, acabou-se indo porque existia um entendimento e depois a gente falou, não, peraí, vamos parar com esse autorizativo, porque lá no meio do autorizativo tem um monte de brinde lá. Autoriza, mas exige, cria, obriga, faz dentro dos artigos e aí acabava tendo que remendar o projeto. A gente optava por passar se fosse uma coisa realmente autorizativa e não passar se realmente criasse obrigações. E aí a gente foi tendo entendimento e discutindo, tanto entre os membros das comissões, quanto entre as equipes também dos gabinetes. Na primeira década dos anos 2000, eu tinha a Assembleia Legislativa tinha um deputado, Alencar Soares, que hoje está em Barra, ele tinha virado conselheiro, depois se aposentou, hoje está em Barra, lá, empresário e tudo. Ele foi, naquela ocasião, presidente da CCJ. E uma vez, eu era repórter Lorenberg, eu contei isso aqui uma vez já. Eu, repórter do jornal, acho que foi do Estado, eu pego o presidente da CCJ, quais são os critérios aí para passar esses... E tem coisas assim que nós sabíamos que eram inconstitucionais, não é? Mas o pessoal apresentava, os deputados apresentavam mesmo assim, e ele tocava para frente, como se esses legais legítimos fossem, não é? Aí eu pergunto, mas deputado, o senhor não acha que não está errado aos olhos da lei, da Constituição de 88 e tudo? Ele falou, não, Paulo, o que ele me disse na época, nós temos que dar uma resposta para o povo tem que ver quem está trabalhando aqui. Por isso que tem esse monte de coisa passando aqui, não é? E lá depois, se o governador vetar, aí são outros 500, pelo menos nós estamos dando um argumento.
uma resposta para o povo, né? Que eu sou contra, evidentemente, isso, né? Se é errado, não adianta você sabendo que está errado, né? Isso não acontece. Estou fazendo essa volta toda para perguntar se existe também disso, não com essa intenção premeditada, mas se existe muita gente propondo coisas assim que sabidamente são inconstitucionais e que não vão passar pelo crivo da CCJ. Existe. Eu acho que também por conta de ser o primeiro ano, a gente tem vários vereadores novos, mas existe muitos projetos que são realmente pela rejeição. Eu diria que mais da metade são pela rejeição. E a gente prezou nessa comissão desse ano, exatamente a questão técnica mesmo. Porque eu tenho falado, não adianta a gente criar uma lei que é inconstitucional, iludir as pessoas, aí depois ou o prefeito vai ter que vetar, por obrigação de ter que vetar uma questão que é uma matéria que é inviável, inconstitucional, impossível, ou ele vai aprovar e depois vai ter uma ação ali de inconstitucionalidade e não vai virar uma política pública. Então eu já passei muitos projetos na CCJ pela rejeição, com uma tristeza de saber que aquele projeto, poxa, era uma coisa tão legal, isso aqui ia ajudar realmente as pessoas, tal, mas não é iniciativa do vereador. Então não adianta a gente ficar enganando as pessoas, eu prezei muito por isso. E eu sempre falei isso em todas as reuniões, né? Eu começava e finalizava as reuniões falando, gente, a CCJ é uma comissão técnica, que a gente está avaliando aqui não é a política, não é se o projeto é legal, se o projeto é bom, quem que vai ajudar, a gente está avaliando a questão técnica. Depois esse projeto vai para o plenário. No plenário os vereadores discutem e vê se cabe derrubar ou não. Porque o soberano é o plenário, não é a CCJ. Sim. A CCJ ela não é terminativa, ela dá ali o parecer técnico, depois o plenário que decide. Perfeito. E aí o prefeito faz a parte dele. Então eu sempre prezei mais a técnica para que não tenhamos problemas depois. Até porque a gente tem hoje um prefeito que não tem dificuldade em pegar um bom projeto e criar ele de iniciativa do executivo. Tem um outro projeto que é para isso, como inclusive. foi do Eduardo Magalhães, o ônibus gratuito aos domingos. Isso era um projeto do vereador Sim, Eduardo. eu lembro o disso. Abílio abraçou o projeto, realizou e deu todo o crédito para o vereador Eduardo. Aí. Então ele não tem problema em fazer isso. Então às vezes o vereador, mas vou fazer porque vai ficar meu nome, não sei o quê. A gente tem um gestor que não é vaidoso e que realmente não vai se opor a um projeto que seja de benefício para a população. Então, tendo essa facilidade, eu não vejo por que não manter a CCJ como uma comissão técnica. E aí é a figura do anteprojeto, inclusive, também, né? Porque essa que é a ideia. Ó, que prefeito, é inconstitucional, mas se eu só abraçar e falar meu nome lá e colocar meu nome lá, falar que é uma coisa, ideia minha, e o prefeito, quando ele desprovido de vaidade, ele vai lá e faz isso, como aconteceu nesse caso aí do ônibus gratuito. Professor Lorenberg, a última pergunta. Vereadora, quando as 8 mulheres foram eleitas, e o Paulo foi muito feliz quando vibrou, e todos nós vibramos mesmo, com um número maior de mulheres na Câmara, eu ouvi por parte de eleitores comuns dizendo, agora as brigas na Câmara irão cessar. Porém, não foi isso que aconteceu 100%, porque nós tivemos brigas, 2 ou 3 ali, inclusive uma envolvendo o vereador Chico 2000 com uma vereadora. O olhar da senhora, o olhar feminino, que é muito mais aguçado, muito mais astuto, a senhora acha que esse segundo ano de legislatura, de fato, essas brigas irão cessar ou acabar de vez ou não? Eu acho que isso é muito natural do parlamento. São opiniões diferentes, em momentos ali que a gente está em um momento de discussão, e o papel da Câmara é esse. Então eu acho até errado querer rotular a Câmara de alguma maneira negativa por conta dessas discussões, porque essas discussões acabam acontecendo mesmo. Então a Câmara é um ambiente de pessoas, como em qualquer outro ambiente, e é natural que haja essas discussões. O que a gente viu muito pouco, eu pelo menos não me recordo aqui de ter muitas situações, onde às vezes essa discussão acaba ultrapassando um pouco a linha do respeito. Então essa é uma coisa que sim deve ser evitada, mas o falar acalorado, a divergência de ideias, o fato de um querer falar e querer que o outro ouça e querer falar na fala do outro, isso é natural no parlamento. Então eu vejo isso com muita naturalidade, é uma coisa que sempre ocorreu e eu acho que ocorre isso em todas as esferas que são do legislativo, porque o papel é justamente esse, cada um está defendendo ali a sua parcela de pensamento, a sua parcela de projetos, de população. Então eu vejo isso como muito natural. O que eu não acho natural é o desrespeito.
Mas eu acho que o fato de ser homem ou de ser mulher é um espaço de defesa de ideias e um espaço de discussão. Concordo. Então, a partir do momento que tem um defendendo uma ideia e outro defendendo outro, vai haver atrito. O importante é manter o respeito. Eu, inclusive, Mas os atritos eu acho que são naturais. Eu fiz aqui, inclusive, observação há umas 2 ou 3 semanas atrás, aí, quando da fala da Maísa Leão xingando o prefeito, da tribuna, não é? Usando aqueles termos lá que eu acho que não combina, não precisa daquilo. As coisas são solucionáveis com o diálogo e sem que haja esse tipo de teatro todo. Não que esteja representando, mas aquela coisa toda de, não, mídia, rede social e tal. Conversa, resolve a coisa no diálogo, faça oposição contundente, cobre, critique, mas sem xingar, porque aí você acaba saindo do prumo. E aí todos ficamos no direito, né? Porque se alguma pessoa fala, outra tem o direito de responder também, de se posicionar. E aí é isso. Um fala, outro se posiciona e Samanta, vida que segue. Eu tenho 1 minuto e meio, eu queria uma fala sua. Eu, como cidadão, vibrei demais nesse fim de semana aí por conta da captura do Maduro, presidente dos Estados Unidos. Eu sei que uma grande, vasta parcela de pessoas ligadas ao espectro da esquerda aí estão repudiando, hoje teve caminhada aqui, o país inteiro teve protestos, mas a maioria, mandar um abraço para o Javier, que é cabeleireiro aqui no CVA, que era de Venezuela, veio para cá foragido, corrido, né, porque não aguentava a ditadura do Maduro. Eu queria que você desse porque temos muitos venezuelanos aqui que agora não estão contando a hora e os minutos para voltarem lá para a Venezuela. Eu queria que você respondesse isso em 1 minuto, é o tempo que eu tenho aqui. Olha, eu nunca encontrei um venezuelano aqui em Cuiabá que falasse bem do Maduro ou que estivesse feliz com a situação em que a Venezuela se encontrava. Conversei com muitos que vieram para cá realmente tristes, eles estavam aqui, mas os que eu conversei, eles estavam aqui trabalhando, tentando sobreviver, tristes pela situação que o país se encontrava, tristes por aqueles parentes que não tinham como sair de lá. Então, aquelas pessoas que realmente vivenciaram essa realidade, eu vi que realmente isso era um anseio dessas pessoas. Tanto que em vários lugares do mundo eles saíram às ruas para comemorar. Eu acho que só quem pode falar dessa situação é quem realmente viveu a situação. Então, eu acho muito errado essa militância de esquerda estar falando que, porque eu acho isso, eu acho aquilo, não acha nada. Se não viveu lá, se não sofreu o que eles sofreram, não ache nada. Deixa o pessoal que estava lá achar alguma coisa. Então, eu sou da mesma opinião. A gente sabe que existem interesses políticos, interesses de várias maneiras a respeito dos Estados Unidos em relação à Venezuela, mas essa foi a única forma que se encontrou de tirar Maduro do poder. Foi tentado de todas as formas pacíficas. Morreu muita gente tentando defender ideias diferentes, sob uma falsa bandeira de democracia. Então, que bom que aconteceu isso. Graças a Deus, os bolivianos, os venezuelanos estão em estado de graça. Deus seja louvado, viu? Não é? E é o fim da República Bolivariana de Maduro. Muito obrigado, viu, Samanta Iris, vereadora por Cuiabá, PL, presidente do PL Mulher de Cuiabá e primeira-dama de Cuiabá. Obrigado. Esse espaço segue a postos para bem informar. Feliz 2026 para você e sua família. Convite mais uma vez. Muito obrigada e que a gente possa ter um ano muito abençoado e cheio de tudo aquilo que a gente mais precisa para fazer com que Cuiabá seja uma cidade cada vez melhor. Obrigado à sua assessoria, aquela moça que eu não sei o nome dela. Graziele, a outra lá. Daniela do menino, do Marcelo. A Graziela do Marcelo, a Daniela, a Adriana e a Dani. E ao Sebastião e a Ana. Ana Regina. Eles me verem no momento e me reconhecer, porque eu tô olhando eu aqui na imagem ali de roupa preta, eu sou sempre de rosa, mamãe, né? Vem logo, mamãe. Aí hoje eu coloquei a roupa diferente. Até amanhã. A gente se encontra às 19h30 nessa terça-feira aqui no programa Opinião ao vivo. Será uma satisfação enorme estar mais uma vez com você. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.